primeiro lugar, desejar as boas-vindas a todos os membros do painel 2, assim como a todas as pessoas que nos veem ou nos ouvem através dos diversos meios oferecidos pelos organizadores desta conferência sobre Covid-19. O nosso painel, que vai tratar do impacto da comunicação nas respostas à Covid-19 em Moçambique, do direito à informação ao direito à saúde. Construir uma base de dados para a saúde é fundamental para guiar o Governo a desenhar as políticas públicas, bem como a tomar decisões estratégicas. No entanto, não é menos importante manter e reforçar a inter-relação entre o direito à saúde e à informação, que se torna extremamente importante no contexto de uma epidemia, quando a divulgação de informações passa a permitir que as pessoas possam agir mediante ameaças à saúde e seus impactos, quer nas áreas sociais, quer nas áreas económicas. As contribuições deste painel permitir-nos-ão, assim, fazer uma reflexão sobre o impacto que a comunicação tem nas respostas ao Covid. E, tal como no painel anterior, este tem um orador principal e três painelistas de diferentes áreas de formação e de trabalho que vão enriquecer o nosso debate com os resultados do seu trabalho de pesquisa. O orador principal deste painel é Rufino Carlos Gojamo, à minha esquerda, que é doutorado em História pela Universidade de Lisboa, mestre em Estudos de Governação e Conflitos pela African University do Zimbábue e licenciado em Relações Internacionais e Diplomacia pelo então Instituto Superior de Relações Internacionais. Atualmente é diretor de Formação e Comunicação em Saúde no Instituto Nacional de Saúde e também docente na Universidade Joaquim Chissano. Ele tem uma longa experiência na área de comunicação, tendo ocupado vários cargos nesta área, nomeadamente no então Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e na Rádio Capital. À minha esquerda tenho Micaela Rodrigues, que é diretora de marketing do PCI Moçambique, é responsável por projetos e atividades na área de marketing social e comunicação para a mudança e comportamento e trabalha no PSI Moçambique há 5 anos. À minha direita tenho a Anabela Massing, que é jornalista do jornal diário Notícias e trabalha com questões de bem-estar, saúde, tendo sido premiada pelos trabalhos que realiza na área da saúde. Tem vários artigos de divulgação sobre esta área no jornal Notícias. Finalmente, à minha direita temos Jaime Fernandes, que tem formação em Sociologia, em Ciência Política e Estatística multivariada. Atualmente é diretor-geral da Ipsos Moçambique, onde já trabalha há vários anos e faz pesquisa. Eu gostava de convidar o primeiro orador. A sua apresentação resume os trabalhos de pesquisa do MOSPulse Wave One, trabalho que foi realizado entre 1 de maio e 3 de junho e decorrente de uma parceria entre o Instituto Nacional de Saúde, o Banco Mundial e o Unicef. Por favor, Dr. Rufino Gojamo, tem a palavra. Teresa, distintos membros do painel, caros ouvintes, caros telespectadores, minhas senhoras e meus senhores, passo a apresentar o trabalho, os resultados da pesquisa MOSPulse. Trata-se, na verdade, de um trabalho que resulta de uma parceria estreita entre o Instituto Nacional de Saúde, o Banco Mundial e o Unicef, e gostaria de iniciar esta intervenção sublinhando que o plano de resposta à Covid-19 em Moçambique tem
a informação e a comunicação como pilares importantes e, nessa medida, todo o conjunto de ações de comunicação que tem estado a ser desenvolvidas por vários atores visam fundamentalmente assegurar o maior acesso à informação sobre a doença, assegurar que as pessoas têm maior conhecimento sobre a doença, sobre os sintomas, sobre as medidas de prevenção e sobre as ações que devem ser empreendidas em caso de registro de sintomas e o conhecimento sobre todas as recomendações que têm estado a ser emanadas pelas autoridades sanitárias visando a contenção da propagação da doença. Ora, o que nós fizemos neste trabalho foi fundamentalmente procurar avaliar ou ver até que ponto as pessoas têm o conhecimento sobre a doença, sobre os sintomas, sobre as medidas de prevenção, em resultado, portanto, da informação que tem estado a ser disponibilizada através de diferentes meios, canais e plataformas. O segundo slide, por favor. A apresentação vai lançar um olhar rápido sobre alguns aspectos metodológicos, de forma telegráfica, os conhecimentos sobre a Covid, a conscientização das recomendações, o cumprimento das regras, a percepção de risco, o isolamento social e, por fim, vamos lançar um olhar para aquilo que são as implicações para as estratégias de comunicação. O próximo slide, por favor. Nós usamos uma metodologia de pesquisa móvel de alta frequência, na medida em que esta vai ajudar-nos a fornecer um retrato rápido sobre o quadro situacional em evolução. Nós fizemos este trabalho, a pesquisa, no intervalo entre 22 de maio e 3 de junho corrente. Pretendemos, através desta metodologia, conseguir fazer o rastreio rápido periódico das mudanças que podem ocorrer através de várias ondas e este trabalho que vamos aqui partilhar é referente, portanto, à primeira onda. Está prevista uma segunda onda de pesquisa em final de julho e uma terceira em setembro. Achamos que esta metodologia ajuda a informar e a auxiliar de forma contínua as decisões que nós vamos tomando, as decisões que são tomadas e os ajustes necessários aos diferentes programas. O próximo slide, por favor. Realizamos entrevistas através de chamadas telefónicas em todo o país, em todas as províncias. Foram realizadas cerca de 3.000 entrevistas. Recorremos a 4 línguas, nomeadamente português, Xangana, Makua e Sena. Procuramos, deste modo, assegurar uma maior inclusão das pessoas nesta pesquisa. O próximo slide. O que nós constatamos relativamente aos conhecimentos que as pessoas têm sobre a Covid-19, o próximo, é que cerca de 64% das pessoas conhecem ou sabem algo sobre os sintomas. Constatamos que cerca de 52% das pessoas sabem o que fazer em caso do registro de sintomatologia e, entretanto, temos uma redução significativa para cerca de 39%, 40% das pessoas que têm conhecimento sobre os sintomas e, simultaneamente, conhecimento sobre o que fazer em caso de registro de sintomas. O próximo slide. Bem, este slide procura mostrar aquilo que é a compreensão que as pessoas têm sobre os sintomas e ações um pouco ao longo de todo o país ou por província. Notamos que, ao nível das províncias, existe um conhecimento relativamente bom, acima de 50%, sobre aquilo que são os sintomas, mas quando olhamos para aquilo que é o conhecimento em relação aos sintomas e, simultaneamente, o que se pode fazer, notamos que há uma redução significativa que nos faz pensar
sobre a necessidade de empreender mais ações. O próximo slide. Este slide procura mostrar as diferenças entre os conhecimentos que as pessoas têm no meio urbano e no meio rural, e fundamentalmente o que verificamos é que existe uma diferença entre o meio rural e urbano, e o meio rural com menor conhecimento sobre a doença e o meio urbano com um conhecimento relativamente maior sobre a doença. O próximo. Este trabalho permitiu-nos constatar que indivíduos mais privilegiados têm maior conhecimento sobre os sintomas, os residentes urbanos têm mais conhecimento sobre os sintomas, os residentes de Grande Maputo também têm um conhecimento maior sobre os sintomas da doença, e notamos aqui que os jovens entre 25 e 34 anos de idade são os que têm maior conhecimento sobre os sintomas da doença, e um dado relativamente preocupante é que existe menor conhecimento entre as pessoas acima de 55 anos. O próximo slide. Este slide procura apresentar aquilo que é a conscientização das recomendações que têm estado a ser emanadas, e aqui constatamos que existe um conhecimento relativamente maior sobre as recomendações que têm estado a ser emanadas. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Constatamos que, e aqui há alguma coerência, que os jovens adultos entre 25 e 34 anos têm maior conhecimento sobre as recomendações, os residentes urbanos igualmente, e aqui voltamos também a notar que as pessoas com mais de 55 anos têm menor conhecimento sobre as recomendações que têm estado a ser emanadas. Próximo slide, por favor. Este slide procura trazer aquilo que é o cumprimento das regras que têm estado a ser estabelecidas, nomeadamente a lavagem das mãos com água e sabão, o distanciamento social, e notamos que temos cerca de 60% de pessoas que cumprem as regras, e assistimos. Estou com alguma dificuldade de visualizar os slides. Vemos que temos cerca de 60% de pessoas que cumprem todas as regras, e vemos que temos cerca de 75% de pessoas que mantêm o distanciamento social, e perto de 80% das pessoas que lavam as mãos com o sabão, e temos um número relativamente mais elevado de pessoas que usam a máscara, portanto, algumas das recomendações fundamentais. O próximo slide, por favor. Bem, constatamos que existe um maior conhecimento entre indivíduos privilegiados sobre a utilização do sabão e cinza. Constatamos aqui também alguma coerência. Temos, mais uma vez, as pessoas com 25, desta faixa etária entre os 25 e 34 anos, têm maior conhecimento sobre a utilização do sabão e a máscara, e notamos também aqui que os residentes urbanos têm maior conhecimento sobre a higienização das mãos, e os residentes de Maputo com maior conhecimento sobre o distanciamento social, e notamos um menor conhecimento entre os residentes de Niassa, e particularmente em relação
ao distanciamento social e, mais uma vez, a preocupação coloca-se em relação às pessoas com idades superior a 55 anos de idade. O próximo slide, por favor. Este slide é relativo à lavagem das mãos e procuramos olhar para a lavagem das mãos em função do estatuto socioeconómico das pessoas e notamos que no meio rural temos um meio rural rico com mais ou menos 90% de pessoas que observam a lavagem das mãos e constatamos que existe uma maior percentagem de pessoas a observar a lavagem das mãos no meio urbano. O próximo slide, por favor. E aqui nós constatamos que existe... Neste slide procuramos olhar para aquilo que é a conscientização como um fator-chave de cumprimento das regras e constatamos que aproximadamente 40% das pessoas não conhece as 3 recomendações sobre as quais falamos em instantes, nomeadamente a lavagem das mãos, o distanciamento social e a utilização da máscara. E isto também deve, de algum modo, preocupar-nos em termos de ações que devem ser empreendidas na área de comunicação e cerca de 65% que cumpre as recomendações emanadas em relação a estas 3 ações. O próximo slide. Neste slide procuramos apresentar aquilo que é a percepção das pessoas sobre o risco e vemos que aproximadamente 60% acha que a Covid-19 é muito perigosa e cerca de 21% acha que a Covid-19 não é uma doença necessariamente perigosa, mas quando olhamos para a distribuição pelas províncias, constatamos que algumas províncias como, por exemplo, Niassa, têm níveis que também devem preocupar-nos em relação às ações que devemos levar a cabo, porque entendemos que a percepção que as pessoas têm sobre o risco também tem influência na maneira como elas vão adotar as medidas de prevenção que têm estado a ser recomendadas. O próximo slide. Em relação a este slide, procuramos trazer um pouco a avaliação sobre o isolamento social e aqui constatamos que há um número bastante elevado de pessoas que refere ter saído de casa, portanto, e um número, uma percentagem relativamente baixa de pessoas que aparentemente cumprem com rigor esta medida, portanto, ficar em casa, o que também sugere a necessidade de uma maior mobilização, de modo que as pessoas possam, de facto, restringir a sua movimentação e, deste modo, contribuir para a contenção da doença. O próximo slide, por favor. Constatamos que as mulheres são mais propensas a ficar em casa do que os homens, que as pessoas com água em casa são mais propensas a ficar em casa e que os residentes de Maputo são os mais propensos a ficar em casa. O próximo slide. Que implicações tudo isto tem para a estratégia de comunicação? Próximo slide, por favor. Bem, em relação ao conhecimento, este trabalho sugere a necessidade de aumentar o conhecimento sobre os sintomas e, particularmente,
comportamentos para a melhoria da saúde. Constatamos que cerca de 39% responderam corretamente às perguntas sobre sintomas e sobre o que fazer em caso de registro dos sintomas. Sugere igualmente este trabalho a continuação da divulgação da informação sobre os sintomas através de diferentes plataformas e a necessidade de melhorar os mecanismos de partilha de informação sobre a doença e aprimorar os canais existentes. Próximo slide. Em relação à percepção de risco, este trabalho sugere a necessidade de elevar a percepção de risco, particularmente entre aqueles que têm mais do que 55 anos, na medida em que entendemos que a percepção de risco é fundamental para que as pessoas possam adotar as medidas preventivas que têm estado a ser recomendadas. O cumprimento das regras nas 3 ações de prevenção recomendadas é maior entre aqueles que têm uma maior percepção, portanto, do risco. Precisamos de aumentar as informações, sublinho, sobre os riscos associados às categorias mais vulneráveis. O próximo slide. Entendemos igualmente que é preciso focar em ambientes urbanos de baixa renda e no distanciamento físico. O cumprimento das 3 práticas preventivas recomendadas é de 60% e o distanciamento físico é menos cumprido. Cenários urbanos de baixa renda são os mais críticos e, por isso, é importante pensarmos em estratégias de comunicação que possam ir cada vez mais ao encontro desta realidade e sugerimos a necessidade de desenvolvimento de materiais de comunicação que possam focar cada vez mais nesta questão do distanciamento. O próximo. Queria, deste modo, terminar. Espero ter feito a apresentação dentro do tempo previsto. Obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu tenho uma questão para a Micaela Rodrigues. O PSI tem em curso um trabalho sobre conhecimento, atitudes e práticas que, de certo modo, se liga com a apresentação que foi feita agora e que abrange várias províncias do país, nomeadamente aquelas em que há índices mais elevados de infecção, como Nampula, Cabo Delgado, Maputo cidade e Maputo província. Gostaria de lhe pedir que, mesmo que o vosso trabalho ainda esteja em curso, que nos falasse um pouco sobre os resultados preliminares da pesquisa e, se possível, na relação entre conhecimento e práticas da população inquirida, que abordasse a questão dos grupos etários, género e escolaridade. Ok. Então, como a professora Teresa disse, a PSI efetuou então este estudo sobre conhecimentos, práticas, de conhecimentos, atitudes e práticas relacionadas com a epidemia da Covid-19. Foi um estudo feito a nível nacional, em todas as províncias. Estamos neste momento a finalizar o estudo. Contámos com cerca de 4.000 pessoas, idade média 33 anos. E, portanto, com este tipo de estudos permite que são uma oportunidade para nós aprendermos se as medidas estão a ser corretamente implementadas e percebemos barreiras que possam existir à implementação destas medidas. O que nós percebemos, então, com este estudo a nível de conhecimento foi que a população inquirida sobre a doença mostra um grande conhecimento do que é o Covid-19. Cerca de 90% da população que nós inquirimos diz saber o que é, conhecem a doença. Portanto, mostra que a informação está a chegar aos vários segmentos da sociedade. Mas vemos que não abrange de igual modo todas as... que não está a abranger de igual forma todas as pessoas. Vemos que as pessoas com um nível de escolaridade mais baixo, sem escolaridade ou com um nível baixo de escolaridade, apresentam um nível de conhecimento menor face às restantes.
Vemos também que as principais mensagens que foram passadas, aquelas melhor assimiladas, são as relativas à prevenção, às medidas de prevenção, e que os principais canais que melhor funcionaram para fazer esta disseminação foram a televisão, a rádio e as redes sociais, como o WhatsApp e Facebook. A nível de confiança nas fontes de informação, temos que tudo que vem, toda a informação que provenha do Ministério da Saúde ou da televisão recebe um alto nível de confiança da população, confiam naquilo que veem. E, portanto, são as fontes que neste momento são as mais fiáveis para fazer esta disseminação. A nível de faixas etárias, vemos que tivemos dados relativamente semelhantes, mas quanto mais alta é a faixa etária, menor tende a ser o conhecimento e a assimilação da informação. Quando olhamos para atitudes e práticas, vemos um grande número de pessoas a dizer conhecer as práticas, mas menos de metade menciona pelo menos uma prática corretamente. E, portanto, a nível de próximos passos para este estudo, o que a PSI pretende fazer é aprofundar um pouco a componente qualitativa, de maneira a cobrir, a percebermos melhor as áreas das fontes de informação, o risco percebido pela população sobre a doença, sobre a Covid-19, e também conseguirmos ter uma maior percepção da implementação das medidas ao nível de prevenção da doença, e também uma área que surge muito nestes últimos tempos a nível de discriminações e crenças. Muito obrigada por ter tomado em conta o tempo. Queria convidar agora Jaime Fernandes. Nós temos acompanhado com atenção os vários trabalhos de pesquisa que são realizados pela Ipsos, da qual é diretor-geral. E creio que o último trabalho realizado, que abrange Moçambique, abrange também outras partes do continente africano. Dentro do tema que nós estamos a discutir, queria-lhe pedir que abordasse essa questão do vosso último relatório, mencionando Moçambique no contexto da África Austral. Mais pelo convite. Bom dia a todos. Portanto, esse último estudo realizado foi, como disse, realizado em vários países africanos e não só. Contou com a parceria de várias instituições, da quais destaco o Gabinete Regional Africano da Organização Mundial de Saúde e o Fórum Económico Mundial. Teve como principal objetivo, no fundo, fornecer evidências que apoiem as medidas sociais de saúde pública, com o objetivo de reduzir ou no fundo, retardar o efeito da Covid-19 em Moçambique, principalmente tendo em conta aquilo que tem sido maioritariamente discutido ultimamente, que é, no fundo, os efeitos das medidas governamentais que têm que ser implementadas, que terão um efeito socioeconómico exacerbado, nomeadamente os encerramentos dos mercados formais, a questão da circulação, ou mesmo a rotatividade dos locais de trabalho, que podem afetar economicamente a população, mas ao mesmo tempo, não se fazendo, podem também ter um impacto na saúde pública. O objetivo do estudo basicamente passou, os últimos que temos feito, a perceber qual é que é o nível de apoio ou de cumprimento destas medidas para que possamos fazer algo em relação à Covid-19. Este último estudo foi realizado apenas na cidade de Maputo e contou com 1.057 entrevistas, portanto, com uma margem de erro de 3,1%, um nível de confiança de 95%. O anterior foi feito a nível nacional. Mas, de qualquer forma, os resultados podem ter em conta que Maputo, a cidade de Maputo é mais sofisticada, tem níveis educacionais mais elevados, podem ser considerados mais otimistas, e isso é, no fundo, até bastante esclarecido nos estudos anteriores que foram mencionados, dado que
vemos que existe uma atitude mais conhecedora, mais adotiva das práticas neste universo da cidade de Maputo. Portanto, os principais resultados, é interessante verificar que praticamente toda a gente, 99% da população, já conhece o Covid-19. No entanto, ainda subsiste uma percentagem significativa que afirma não dispor das informações suficientes. Portanto, ainda existe algum trabalho a fazer nesta área. As informações mais solicitadas têm a ver com a cura. Portanto, é necessário que incidamos a nossa atenção explicando que não há cura ainda. Portanto, ainda vai demorar algum tempo até que a vacina seja, ou outro tratamento seja desenvolvido. E depois existem minoritariamente outras informações importantes, como as causas da doença ou como proteger a família. Como já foi referido, os sintomas da doença são bastante conhecidos, ou seja, cerca de 3/4 já sabe que a febre, a tosse seca e as dificuldades respiratórias são os principais sintomas da Covid-19. No entanto, penso que seja necessário focar-nos bastante nas medidas de prevenção que ainda não foram totalmente assimiladas, tendo em conta que, ou apesar de termos em consideração que muita gente já adota algumas delas, como a máscara ou a lavagem de mãos, que 44% afirma o fazer mais de 10 vezes diariamente. Mas, de qualquer forma, existem algumas percepções erróneas ou erradas relativamente às medidas de prevenção ou de cura. Por exemplo, 77% afirma que se pode prevenir a Covid-19 consumindo limão ou vitamina C. 72% afirma que o clima quente impede a propagação do vírus. E depois, a um nível inferior, 20% afirmam que os africanos não podem apanhar o Covid-19 e 17% que ingerindo alho que se evita a prevenção. Eu não sou especialista, nesta área, mas pelas informações veiculadas penso que estas não sejam medidas adotivas que possam prevenir a Covid-19. Depois, em relação ao risco, de facto, já existe uma percepção muito maior, portanto, o conhecimento das notícias que têm sido veiculadas até de uma forma bastante exacerbada, não é? Tem havido uma infobesidade, é um termo recente, em relação ao Covid-19, apesar das questões, das lacunas em relação à cura, etc., que mencionei, mas já existe uma crença que pode se tornar um problema grave para Moçambique. 71% afirma que poderá mesmo ser um problema dessa ordem de grandeza e 63% afirma que existe um risco pessoal bastante elevado de contágio e que afetaria gravemente a sua saúde, 86%. Portanto, já existe uma noção do perigo. Não existe, é uma espécie de percepção correta sobre aquilo que se pode fazer para prevenir. Temos que insistir maioritariamente nessa área. A percepção do risco está associada basicamente ao perigo da doença. Portanto, as notícias devem ter veiculado muito a questão da mortalidade. Portanto, pode matar ou ficar-se doente 64%, assim como parecer grave ou exigir hospitalização a um nível menor, 18%. As notícias a nível internacional também afetaram bastante a percepção existente sobre a Covid-19. Portanto, 22% acredita ou diz que causou muitos problemas noutros países. No entanto, ainda existe algum otimismo, portanto, que é característico da população. Somos muito otimistas e acreditamos que obteremos a ajuda necessária de forma imediata, caso seja necessária. O que pode não ser verdade, tendo em conta a capacidade hospitalar que temos neste momento. Depois, continua a existir também um otimismo, peço desculpa, um apoio às medidas governamentais em relação ao distanciamento social e em relação ao encerramento de alguns estabelecimentos, como os restaurantes, como a suspensão de jogos desportivos, concertos de música, ou mesmo as escolas, tudo acima dos 90% em termos de aceitação. A aceitação das medidas não é tão elevada ao nível dos eventos religiosos, 74%, e depois naquilo que afeta a vida das pessoas, principalmente ao nível económico.
Ou seja, apenas 65% apoia o encerramento dos mercados informais, 61% dos locais de trabalho e transporte a vários níveis entre cidades, dentro das cidades ou entre outras províncias, anda na ordem dos 61% e os 66%. Depois, isto, portanto, está relacionado, como disse, aos fatores económicos, porque, de facto, se formos ver quais são esses mesmos efeitos, 41%, por exemplo, afirma que demoraria 7 dias para ficar sem comida caso ficasse confinado em casa. Enquanto que 57% afirma que demoraria 7 dias, igualmente, para ficar sem dinheiro caso se ficasse confinado em casa. Portanto, no fundo, até tendo em consideração aquilo que foi dito até no primeiro painel e aquilo que tem sido dito pelos colegas, penso que as medidas que têm que ser adotadas têm que ter com essa consciencialização de que podem afetar economicamente de forma muito grave a sociedade no geral. Portanto, temos que balancear entre aquilo que é o risco de saúde e os efeitos económicos. Muito obrigado. Muito obrigada. Anabela Massing, gostaria de saber como é que os jornalistas se reinventaram face ao Covid-19 para poder cumprir o vosso papel de informar, de modo a poderem ajudar o cidadão a agir perante a ameaça de uma epidemia. Muito obrigada, professora. Eu primeiro gostaria de dizer que quando foi decretado o estado de emergência, muitas instituições ficaram literalmente paradas. Algumas funcionaram meio gás, outras ainda ficaram totalmente encerradas. Isso teve implicações imediatas naquilo que foi o nosso trabalho diário, porque, de certo modo, as nossas fontes de informação são aquelas que pararam de trabalhar, são aquelas que pararam de nos dar informação, e o que é que nos restava? Era somente a Covid. E como fazer um jornal só falando de Covid do princípio até ao fim? Era praticamente complicado, podia ser impossível, mas muito rapidamente todos nós nos reinventamos, cada um à sua maneira, na sua secção, de acordo com as especificidades da secção onde está a trabalhar, e fomos buscando aspectos que estão em torno da doença, mas que não sejam necessariamente lamentações sobre prejuízos que a doença está a causar nas instituições, nos vários setores da atividade, na economia, no ensino, mas sim buscar elementos positivos capazes de ajudar a sociedade a enfrentar este problema com algum positivismo ou com naturalidade e também passar a assumir ou adotar aquilo que se advoga hoje em dia na saúde, que é o nosso novo normal. E de que forma é que nós fizemos isso? É promovendo, por exemplo, a inovação. Temos estado a notar que em Moçambique, em muito pouco tempo, foram surgindo muitos inovadores, alguns a viverem em regiões recônditas, em regiões sem acesso a meios materiais para poderem fazer, por exemplo, funcionar uma máquina de higienização das mãos, daquelas modernas, mas com base nos recursos localmente disponíveis, as pessoas foram fazendo esses meios de lavagem das mãos que estão a encontrar réplicas ou eco em muitas comunidades rurais de Moçambique, que nós achamos que é salutar e privilegiamos esse tipo de assuntos. Outro nosso foco é promover o uso dos meios, das tecnologias de informação e comunicação. Temos dificuldades, todos nós ouvimos, estamos a sentir isso, mas não é impossível. Aqueles que podem têm que, a partir de já, apostar nas tecnologias de informação e comunicação, porque esta doença veio nos ensinar que o futuro está nas tecnologias de informação e comunicação. Então, vale a pena também privilegiar essas fontes de informação que promovem essa iniciativa de modo a prepararmos a sociedade moçambicana. Para além das tecnologias, temos também privilegiado ações ligadas a empreendedorismo. Há muita gente que podia, antes podia ir à rua, vender um refresco, vender uma cerveja e ganhar o seu pão, mas que já não pode fazer. Entretanto, existem pessoas que têm ideias inovadoras que podem ajudar os demais, aqueles que não têm iniciativa de tomar essas ideias, ou porque não têm ideias, por via daquilo que são os nossos artigos e as nossas reportagens,
podemos ajudar a sociedade a assumir uma nova maneira de ser e estar no empreendedorismo. E não deixaria de dizer aqui um aspecto que é a Sociedade de Notícias. A Sociedade de Notícias é uma empresa de comunicação social, é proprietária de 3 jornais, o Jornal Notícias, que é um diário, tem 2 semanários, o Domingo e o Desafio, e tem espaços, diariamente tem espaços dedicados à divulgação de assuntos relacionados com a doença, a prevenção, ensina como relacionarmos com as pessoas que estejam infectadas ou aquelas que estão afetadas pela doença. E também diria que há um segmento muito importante da sociedade, que é das mulheres. As mulheres, em todos os fenómenos, em todas as frentes, têm um fardo muito pesado, e a Covid não é exceção. Elas têm uma agenda quase que permanente. Estou a falar da adesão delas no planeamento familiar, estou a falar da adesão delas no controle da vacinação das crianças e também do peso. Esses 3 elementos que mencionei há pouco são de rotina. Se elas abandonam porque têm que ficar em casa, porque o apelo é ficar em casa, e eu acredito que muito brevemente, no pós-Covid ou mesmo durante o Covid, poderemos ter problemas muito sérios. Depois da Covid já de surgir outro problema, porque há crianças que não cumpriram cabalmente com o calendário vacinal, há mulheres que não aderiram às consultas pré-natais, e isso pode se traduzir em mais um problema depois do que estamos a enfrentar agora. Portanto, nós também privilegiamos naquilo que são as nossas publicações, reportagens, conteúdos que têm a ver com estes assuntos. Muito obrigada, professora. Muitíssimo obrigada. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas para terminar gostaria de fazer uma pergunta ao Rufino Gojamo. Vimos que estes temas todos se interligam entre si e que alguns resultados de pesquisa são bastante semelhantes. A Anabela falou da importância das TICs e o Rufino, que fez um trabalho nas zonas rurais e urbanas, mostrou-nos que há uma diferença em relação ao conhecimento nas áreas rurais e nas áreas urbanas. No trabalho da Ipsos, nós vemos que as pessoas utilizam como meio de informação a televisão, a Micaela falou também da rádio, algumas utilizam as fontes do MISAL e as redes sociais, que às vezes também trazem alguma desinformação. Queria saber do seu ponto de vista, só para nós encerrarmos esta discussão, como é que vê esta proposta de utilizarmos as TICs para resolvermos o problema da informação, partindo do princípio que nós temos uma situação diferente no campo e na cidade? Obrigado. Eu penso que é fundamental, de facto, maximizarmos as oportunidades que as tecnologias de informação e comunicação nos proporcionam. E penso que há um esforço notável que tem estado a ser feito no sentido de as tecnologias de informação e comunicação, as diferentes plataformas disponíveis serem usadas para apoiar a disponibilização de informação e, desse modo, combater até as notícias falsas. Existe a experiência de websites como Fica Atento, o próprio website do Ministério da Saúde e muitas outras plataformas que têm estado a ser usadas no país para a disseminação de informação. Entretanto, penso que ao nível do meio rural, sem prejuízo da utilização destas ferramentas, penso que é importante pensar no campo, no meio rural e nas suas características muito próprias e recursos disponíveis nesse meio, desde energia elétrica ao próprio sinal de internet e tendo em consideração estas variáveis, seguramente que temos que pensar em soluções mais criativas, de modo a fazer chegar a informação a essas populações que estão nesse contexto em que não há acesso
ainda a estas tecnologias ou ferramentas. E aí penso que a rádio joga um papel fundamental. A rádio tem um nível de penetração muito elevado e penso que é importante maximizar a utilização da rádio. A rádio tem a vantagem, no caso concreto em Moçambique, e pegando a experiência, por exemplo, da Rádio Moçambique, que tem estado a veicular conteúdos em diferentes línguas locais, e penso que é importante maximizar. Mas é também importante o trabalho de mobilização comunitária e de comunicação ao nível das comunidades, e também aqui sublinharia a importância da utilização das rádios comunitárias, aquelas que estão ali no terreno, ali no lugar onde outros meios não chegam, e penso que, de um modo geral, temos que fazer a combinação de recursos que temos à nossa disposição, de modo que a informação chegue ao meio rural e, claramente, no meio urbano, sem prejuízo dos meios de comunicação tradicionais, temos, sublinho, que maximizar cada vez mais as plataformas digitais que temos ao nosso dispor. Muito obrigada. Vejo que o nosso tempo terminou. Queria agradecer aos painelistas pelas brilhantes intervenções. Muito obrigada.